Então vamos dar continuidade e finalizar a microarquitetura MIPS de ciclo único com a última instrução para a nossa composição base, que é o desvio condicional. Então vamos revisar um pouco desses dois tópicos. O que nós fizemos até agora na microarquitetura MIPS de ciclo único, em termos de caminhos de dados e controle, e um pouco do que vimos também sobre o desvio condicional. Então aqui está o circuito desenhado e um pouco remodelado, mas bem organizado aqui na parte de controle, né? Está tudo próximo aqui nessa altura, ou seja, nessa coluna aqui do desenho, né? E todos os controles com os nomes agregados, enfim. Observe que o regrowrite é esse que sai próximo aqui, bem próximo do decodificador. E essa é a tabela de controle, né, reunida assim pela primeira vez aqui na nossa apresentação, a LWOP, né, com seu único bit e a influência do funct no caso das instruções R, e toda a tabela para as instruções R, LW e SW. Bom, a instrução B aqui é o branch on equal. Então aqui eu fiz um exemplo, no operation, a instrução que não faz nada, inclusive o código de máquina que o montador gerou é tudo zero. Eu pus algumas aqui para dar um distanciamento, então fiz aqui é quase como um J, né? É um salto incondicional, porque sempre zero vai ser igual a zero, então sempre vai desviar para frente e para trás. Então aqui ele avançou para esse vai, então ele iria para... Ele executaria o 2 se não desviasse, mas desviando vai para o 6, são 4 instruções. Ele executaria o 8 se não desviasse, mas vai para o 1, menos 7. Então isso está compatível com o código de máquina, né? O código de máquina está aqui, o opcode e os registradores dá tudo zero, e a constante 4, e aqui a constante menos 7 em complemento de 2. Então, o que é importante que nós devemos lembrar? Que a constante é o valor do desvio dividido por 4, né? Porque em circuito nós vamos ter que reverter isso. Muito bem, então feita essa muito rápida menção de onde estávamos, a pergunta é: como inserir essa instrução de desvio condicional na microarquitetura que construímos até então? Na verdade, a pergunta seria: como inserir qualquer instrução? Há um procedimento? Sim. Há um roteiro e é bom tê-lo sempre em vista. Então, a primeira pergunta que se faz é: existem todos os elementos do circuito? Multiplexadores, somadores, extensores, deslocadores, registradores de deslocamento. É preciso fazer essa pergunta, se já está tudo na mesa, né? Se todas as peças já estão na mesa. Depois é preciso perguntar sobre os caminhos de dados, se eles dão conta. Se houver algum elemento novo, claro que sim, esse elemento foi inserido e tem que ter um caminho para ele, é óbvio. Mas mesmo quando não se acrescenta elementos, pode-se acrescentar algum caminho de dado. Bom, aqui não tem o que pensar, tem que se inserir uma nova linha no controle e preenchê-la para todas as colunas. E, eventualmente, pode ter sido adicionado algum controle. Então, adiciona-se a coluna e preenche-se para todas as instruções, essa nova e as anteriores, porque esse controle agora vai funcionar também no que já existia. E é preciso pensar qual que é a lógica deste novo controle nas instruções que já existiam. Aqui o roteiro limpo para impressão. Muito bem, vamos seguir os passos para o B aqui.
para o branch unequal. Então vamos pensar primeiro elementos e caminhos de dados. Então, o que é que nós temos que fazer nessa instrução? Primeiro temos que comparar os dois registradores. Primeira coisa. Depois temos que multiplicar a constante por 4, somar com o endereço PC mais 4, ou seja, temos que calcular o endereço de desvio, né, o endereço para o qual iria se desviar. E aqui no final nós temos que escolher entre os dois, de acordo com a comparação lá do início. Então comparamos no início, fizemos a conta do novo endereço e lá no final a gente tem que escolher entre esses dois. Então tudo isso vai ter que aparecer em circuito. Como comparar dois registradores? Ora, e a comparação aqui é de igualdade, né? Deixando claro, a comparação de igualdade. Como detectar a igualdade? Subtrai e vê se o resultado deu zero. Dois registradores são iguais se a subtração deles dá zero. Essa que é a ideia. Então nós vamos enviar para a LU essa combinação de subtração. E nós tínhamos lá um bit de saída chamado 0, que nós não tínhamos usado até então, que ele vale 1 quando o resultado é 0. Ali no resultado da LU dá 32 bits zeros, o resultado, subtração, soma, AND, se ele der 0, aquele bit simplesmente acende, ele liga. E aqui fica sempre a confusão, porque o bit é 0, mas o valor dele ativo é 1. Tá? Então, o que é que nós vimos até então? Que para comparar os registradores, não precisamos de nenhum elemento adicional, porque já temos a LU, e nenhum caminho de dados, porque os dois registradores já chegam até ele. Bom, para multiplicar a constante por 4, porque lembra, a constante está na instrução dividida por 4. Mas, na hora de achar endereços mesmo, porque o PC é endereço, o nosso registrador de programa lá do início do circuito, precisa estar em bytes. Então, precisa remultiplicar por 4. Mas multiplicar por 4 significa fazer duas rotações à esquerda. É um registrador de deslocamento simples. Registrador de deslocamento é o circuito mais óbvio com flip-flops, é o Hello World, né, dos dispositivos digitais pulsados, né, síncronos. E no caso aqui não vai ser desse tipo, né, não vai ser um registrador de deslocamento clássico, porque não está no clock, a verdade é essa, né? A ideia é simples, mas aqui no nosso circuito não vai ser exatamente um shift register, né, um registrador de deslocamento clássico, mas semanticamente é equivalente a isso que eu quero mencionar. E aqui vai ser fixo em duas casas binárias. Então é um circuito muito simples, na verdade ele é combinacional, né? Basta inserir dois zeros e sair redirecionando, né? Reposicionando os fios, né? A casa binária, a posição na saída. Então aqui é de 32 bits, né? Lembrando que a constante já está estendida. Bom, para calcular o endereço de desvio, basta somar o valor multiplicado por 4 com o PC mais 4. Então nós vamos usar um somador a mais. Um somador, como a gente já usou lá para fazer o próprio PC mais 4, tá? Já existe no circuito 1, vamos colocar mais outro, um somador dedicado, quer dizer, exclusivo para fazer este passo. Então sim, é um elemento a mais. E para escolher o novo PC, vamos ter que ter um multiplexador, onde numa entrada nós temos o PC mais 4, que é o endereço sem desvio, é o próximo endereço sem desviar, e esse que nós calculamos, que é o PC branch, né, que ele veio desse somador aí, que pegou a constante multiplicada por 4 e somou com o PC mais 4. Bom, aí esse multiplexador vai ter um controle, que nós vamos chamar de PC source, fonte do contador de programa, é um bit só. E como é que esse bit é calculado? É curioso, é uma porta lógica AND entre
esse controle branch que foi criado com aquele bitzinho de saída da ALU. Nós vamos ver tudo isso em circuito, vai ficar mais claro. Bom, aqui está o novo circuito com os novos caminhos de dados destacados de vermelho. Vamos seguir passo a passo. Primeiro, a constante. A constante veio aqui estendida, já com 32 bits. Ela foi multiplicada por 4, ou seja, rotacionada 2 casas à esquerda. E está aqui para ser somada com alguém. Somada com quem? Com o PC mais 4 que já existia. Né? Esses 32 bits aqui que são que eram, né, o próximo endereço a ser executado, que já estavam prontos, eles vieram para esse somador. Isso tudo foi somado. E aqui nós temos o endereço final para o caso de haver desvio. Aquela informação que estava na instrução, que era uma constante de 16 bits, que era um delta, se fosse positivo, para frente no programa, se fosse negativo, para trás, um retorno no programa, um delta. Esse delta foi estendido, multiplicado por 4, somado com o próximo endereço, e finalmente nós temos aqui o endereço de desvio. Isso tudo está disponível nesse multiplexador, né, para ser o novo PC. Do lado do controle, o que é que aconteceu? O resultado, temos aqui o bit 0, que é quando ele for 1, ele sinaliza que o resultado deu igual, a subtração deu igual. Se o branch também estiver ativo, que é o controle, é o novo controle, ora, 1 e 1 dá 1, ele muda a entrada aqui para pegar aquele novo endereço, o endereço calculado. Então veja, basta que o resultado não dê igual, que aí dá 0 aqui, então volta ao PC mais 4. Ou que o branch não esteja ativo, que é um 0 aqui, vai dar 0 aqui, volta para o PC mais 4, que não há desvio. Né? É preciso que o branch esteja ativo, que o resultado dê igual para que a subtração dê 0, quer dizer, as entradas sejam iguais, a subtração dê 0, e aí sim, só assim haverá esse desvio. Então é um esquema muito esperto, né? E aqui nós temos finalmente o circuito final. Esse é o nosso circuito base. Esses são os nossos caminhos de dados, e aqui também estão indicados os controles da nossa microarquitetura de ciclo único para o LW, SW, R e o B aqui. Mas vamos falar do controle também, com mais detalhes. Bom, primeiro nós vamos precisar ordenar a subtração. Agora, o decodificador de principal, ele tem que mandar uma ordem para o seu ajudante lá, o decodificador de ALU, dizendo assim, olha, é para subtrair de qualquer jeito. Isso não existia até então, a gente tinha a soma. A gente tinha a soma e a ordem para ele analisar de acordo com o function, né, que era outro pedaço da instrução R. Agora nós temos que aumentar esses comandos e incluir, olha, tem que subtrair de qualquer jeito. Antes ele subtraía só quando era a instrução de subtração e pelo function. Então, aquilo que era feito em termos de subtração não atende mais. É preciso haver a possibilidade de ser obrigatoriamente uma subtração. Então agora a gente precisa ampliar para 2 bits o LUOP. O LUOP agora só com bit não dá para passar tantas opções. E claro, temos o branch que já foi mencionado, quer dizer, um controle que autoriza o desvio. Então, em termos de tabelas, acontece aí uma transformação significativa, né? Então, primeiro comentando aqui no circuito, talvez não tenha ficado evidente quando eu mostrei, esse 1, 2.0, indicando que são 2 bits, bit 1 e bit 0, que estão aqui, ó. Sem highlight aqui, sem o destaque, é o que nós tínhamos antes. 0 era somar, 1 era seguir o funct. Não tinha muito
mistério. Agora nós pusemos mais um, então vai ficar assim, 0 e 0 é, sem dúvida, a soma. O novo bit 1 vai ser subtração. E se o primeiro bit for 1, tanto faz o valor desse. Bom, na verdade, esse tanto faz é para facilitar a minimização do circuito lá pelos diagramas de Carnot e tal, mas vamos pensar que aqui é 0, 1 e aqui é 1, 0, tá? Por quê? Porque aí a gente fica com o 1, 1 disponível para nós como uma nova combinação. Nós vamos ter aí uma combinação livre para nós aí para os exercícios, caso necessário. Aqui está coerente com o que eu já falei, ó. A soma é 0, 0 como já era mesmo, independente do tanto faz, mas a subtração ficou 0, 1. E o funct ficou 1, 0. Então, essa é uma modificação muito significativa, né? Uma alteração em várias tabelas, é uma expansão aí de bits. Mas, além disso, nós temos aqui o que vai ser mais prático. Primeiro, nós vamos inserir obrigatoriamente essa coluna no fim, tá? Essa linha no fim, sempre. E aí, veja, o opcode está coerente, segundo lá o cartão de referência, de lá que a gente tira o opcode, né? Não existe escrita em registrador, é só um desvio, então é 0 reg write. O registrador de destino não faz sentido porque não há escrita. A fonte da LU tem que ser 0 porque nós estamos subtraindo 2 registradores, então o source B da LU tem que vir do registrador RD2. Bom, branch valendo 1 e observe que para todos os demais eu tive que vir e atualizar, tá? A gente teve que atualizar. Não tem escrita em memória, tanto faz de onde vem, aqui tanto faz porque não vai haver escrita, e a ordem de subtração. É preciso subtrair para LU dar 0 lá na saída, caso eles sejam iguais. Muito bem, e com isso nós concluímos, chegamos num grande marco da nossa trajetória planejada, né? Aqui é um milestone, né? É um momento de comemoração, porque temos aqui, ó, fundo branco para poder imprimir, né? Para estar à disposição aí. Os caminhos de dados e os controles, esse é o circuito. E essa é a tabela aqui, mais bem distribuída, né? Com um espaço em branco aqui de propósito, porque eventualmente a gente pode usar alguma uma nova instrução aí, né? Uma nova instrução obrigatória, alguma requisição obrigatória do decodificador principal, né? Vindo dele. Uma coluna, que aqui pode ser até duas, né? Pelo espaço e pela necessidade, e a linha, né? Uma linha em branco. Por quê? Sempre vamos usar essa linha em branco trazendo uma nova instrução. E talvez sim, talvez não, alguns controles a mais. Então é disso que temos que falar, né? Dos exercícios. Bom, então o exercício clássico aqui é a expansão do circuito para mais uma instrução, incluir, adicionar uma instrução. E essa é a base, né? Essas instruções, todas aritméticas, mais o LW, SW e o desvio BQ. Então a gente parte disso e acrescenta um. E aí um novo exercício, a gente esquece o que foi adicionado, volta para a base e começa de novo, tá? Nós não vamos acumular diversas instruções num circuito gigantesco. E nós vamos fazer isso ainda com a DDI e com J. São os exemplos do livro texto.
Mas já dando uma pista aqui, nós vamos passar várias semanas aí, sem muita pressa, discutindo toda semana uma, duas ou três instruções novas. E aqui eu já trago boas dicas de instruções também baseadas nos exercícios do livro. A maioria consta no cartão de referência, o que ela significa, menos esse branch if less or equal to zero, né, que não é tão complicado, está aqui um resumo do que ele faz. Muito bem, vamos fazer isso com a DDI aqui ao vivo, já no estilo do que nós podemos vir a fazer em encontros, em avaliações, em discussões. E uma sugestão talvez seja usar o Jamboard do Google, né? Por quê? Porque é um momento de riscar, né? Então, vamos lá, eu estou aqui com uma caneta. Vou pegar a vermelha porque eu acho que destaca mais. Caneta não é legal, vou pegar um marcador com a letra maior. Vou dar um zoom. Como é que eu vou dar zoom aqui com 200? E aqui eu já começo a escrever que eu vou fazer. Opa, o meu zoom foi demais. Pegar a caneta. Marcador. Então vamos botar aqui o nome. Esse é um A, D, D, I. Agora sim, vamos pegar o marca-texto. Vamos analisar os caminhos de dados. Bom, primeiro nós temos aqui o PC. Chegou, né? Com o clock entrou aqui. Ao mesmo tempo a gente já pode riscar aqui, ó, ele vem, soma mais 4 e já fica disponível. E aqui a gente já pode analisar o PC Source aqui. Vamos já analisar isso aqui. Nós já sabemos aqui que ele é 0. Então vou marcar esse branch aqui. Vou aproximar. Esse branch aqui. É 0 para o DDI. Muito bem. Então aqui é 0 e está tudo certo. Esse cara já está chegando aqui. O novo endereço. Bom, do lado de cá temos a instrução. Então, o opcode chega aqui e dispara pela tabela de controle tudo que tem que ser, mas nós vamos fazer o contrário, nós vamos analisar quanto tem que ser, tá? Não vamos olhar a tabela agora. O RS, que eu quero somar com a constante, lembrando, né, o ADD o que ele é. Ele já está aqui, já vai ser lido, ótimo. Aqui esse RT não, embora ele chegue aqui, ele não é usado, tá? Não é usado. Quem é usado é aqui, ó, esse RT que está aqui. Ele vem e passa aqui e é colocado como onde vai ser escrito o resultado. Lembrando que a DDI é do tipo I e ele tem o RT como destino. Então a gente já definiu aqui quem vai ser esse cara. Quem vai ser o registrador de destino aqui. O registrador de destino também vai ser 0. Então deixa eu aproximar. Aproximar mais ainda. Então esse registrador de destino aqui também é 0.
Continuamos analisando os caminhos de dados. Agora eu tenho que levar a constante, porque é do tipo i, né? É do tipo i, a constante está aqui, é estendida. Então ela vai conseguir chegar aqui para eu somar os dois. Mas já aqui também já defino com 1 o ALU source. Então vamos pegar um cara para escrever. Vamos aproximar aqui 2 vezes. Então esse cara aqui vai ser... Opa, continua dando zoom, né? Tem que apertar lá. Aqui vai ser 1. Bom, o resultado da adição, o resultado da adição ele vem, então aqui vai ser 0 esse controle. E aí ele chega. Muito bem, aí eu tenho que mandar escrever, né? Então a gente já sabe aqui que o regWrite aqui deixa eu ver o que eu tô... O regWrite vai ser 0. Vai ser 1. regWrite vai ser 1. O main2reg aqui... Bom, o mainWrite vai ser 0 porque não tem escrita na memória. Já fizemos... Quem que falta? O ALUOP vai ser a ordem de soma. Aqui a gente vai ter que ordenar a soma, né? Porque o ADDI é de soma. São 2 bits, 0, 0. E o main2reg vai ser 0 também, porque quando ele é 1, vai da memória para o registrador. Isso que quer dizer o nome, né? Então, quando está vindo da LU, ele é 0. Muito bem, olha, conseguimos mostrar o ADDI sem criar nenhum caminho de dados novo, né? E já fizemos uma análise dos controles. Agora vamos preencher a tabela que está no slide 2. Então vou pedir um zoom. 2 zooms, né? Mais. Beleza, agora eu pego o marcador, que não é o marca-texto. Então vamos lá. AD, DI. Aí eu fui no cartão de referência ver o opcode, né? O cartão de referência está sempre com a gente, né? Então dá 8. 8 para 6 bits, 8 em hexa, tá? 8 em hexa, então 8 para 6 bits é 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Bom, tem escrita. O registrador de destino é o RT, então aqui tem que valer 0. O ALU source é da constante, aqui tem que ser 1. Não tem desvio, aqui tem que ser 0. Não tem escrita na memória, aqui tem que ser 0. O valor que vai para o registrador vem da LU, não vem da memória, aqui tem que ser 0. E a LU tem que fazer uma soma. Tudo bem, agora nós podemos ver tudo. Esse é o novo controle, a nova tabela de controle para DDI. Incluímos uma nova
linha sem precisar de uma nova coluna, nesse caso. Então, lembrando sempre, atingimos um objetivo, temos agora um circuito base com instruções, um conjunto de instruções assim, bem diversificado e completo, não diria completo, mas abrangente. Temos os caminhos de dados, temos as tabelas de controle definidas e toda a questão a se atentar agora é como criar novas instruções. Há novos elementos a acrescentar, novos caminhos de dados. Sempre vai ter uma linha no controle, mas talvez também novas colunas. Então, nossos próximos passos são discutir desempenho desse circuito e a instrução J. E aí nós teremos encerrado essa unidade. Até o próximo vídeo.